O câncer infantil é o foco de uma campanha de prevenção promovida pela ONG Casa do Guido. O material informativo trata de um assunto sério, mas de forma ilustrada e lúdica. Com ele, é possível ficar atento aos principais sintomas da doença. A febre prolongada, sempre a gente tem que fazer um diagnóstico diferencial na criança. A partir do momento que não se acha a causa, geralmente é infecciosa, a partir dali a gente tem que pensar na presença de um tumor. Qualquer tipo de tumor, as leucemias, que são as causas mais comuns, mas os tumores ósseos também causam febre, os tumores de abdômen, os tumores renais, todos eles causam febre na criança. A palidez inexplicada na criança, a gente sempre tem que investigar a causa de anemia. A criança se torna pálida porque ela está anêmica. A fraqueza, a falta de apetite, tem momentos da criança que ela vai começar a selecionar a alimentação dela. Só que a partir do momento que ela está fazendo uma seleção exagerada, come de maneira adequada, só que não ganha peso, também é importante a gente falar no não ganho de peso, ou então na perda involuntária desse peso da criança. Esse aumento de volume a gente pode diferenciar, por exemplo, uma perna aumentada e a outra perna de circunferência normal. Ali a gente vai pensar nos tumores ósseos, principalmente o osteosarcoma. Esse reflexo esbranquiçado, geralmente a mãe vem com a foto e nos mostra: olha, doutora, tirei uma foto usando flash e aparece essa lesão. Um olhinho está de cor normal e o outro aparece uma manchinha branca, ele fica sem a cor natural do olho. Ali a gente tem que pensar no tumor de retina, o retinoblastoma. A criança, normalmente, ela não é irritada. Uma criança, ela não perde o interesse pelas coisas diárias dela, pelas brincadeiras, por ir à escola, por estar com os amigos. E a partir do momento que se nota isso, uma criança mais sonolenta, mais irritada, a criança que tem muita dor de cabeça, que apresenta vômito, principalmente de manhã cedo, a gente tem que pensar em tumor de sistema nervoso central, que é a segunda causa de neoplasia na infância. Esse vômito é principalmente porque o momento que a criança sai da posição deitada para a posição em pé ou sentada, alterando o eixo dela, ela vai apresentar o vômito por aumento de pressão intracraniana. Significa que ali tem um tumor. Também associado ao tumor do sistema nervoso central, principalmente o estrabismo que ocorre de maneira rápida. A criança tem o olhar normal, sem convergência, que seria o estrabismo, é aquele momento que popularmente a gente chama de vesgo. A criança dorme normalmente, na manhã seguinte acorda com o olho viradinho. Essas manchas roxas, a gente sempre vai pensar em alguma alteração de coagulação. A plaqueta não está sendo suficiente. A plaqueta, ela ocorre uma baixa das plaquetas, principalmente nas leucemias. Então, a partir do momento que a criança começa com essas hematomas, com essas manchas roxas, ou mesmo manchinhas, pintinhas vermelhas por todo o corpo, tem que se pensar em sangramento. Sem o trauma, sem uma batida, a gente tem que associar isso à leucemia. Na barriga, o principal, o mais comum tumor da criança é o tumor renal. Então, muitas vezes a mãe, no momento que está dando banho na criança, ela mesma nota alguma alteração. A mãe pode palpar a barriga, tocando, vai notar uma bola ali, uma alteração, uma tumoração e vai chamar a atenção do pediatra no consultório. Esses caroços são as ínguas. A íngua, ela pode ser dividida de uma maneira grosseira em íngua benigna e íngua maligna. A íngua benigna, a causa mais comum, então, 90% das ínguas, elas são de causa benigna, são de causas infecciosas. A partir do momento que a gente não consegue achar um diagnóstico para essa íngua, ou ela começa a crescer e não reduz, porque a íngua benigna tem esse diferencial, ela também reduz. A partir do momento que ela só cresce, a gente tem que pensar no linfoma. O material produzido pela Casa do Guido está sendo distribuído em todos os postos de saúde da ANREC. O objetivo da campanha é que pais, médicos e até mesmo as crianças auxiliem no diagnóstico precoce do câncer infantil.